Seja muito bem-vindo ao canal Espírito e Verdade. Hoje nós chegamos a um dos avisos mais solenes, diretos e temidos de toda a Bíblia. Uma declaração final que encerra as Escrituras com peso, autoridade e seriedade absoluta. No último capítulo do livro do Apocalipse, capítulo 22, encontramos estas palavras: não adicione nem remova. Mas o que isso realmente significa? Por que esse aviso é tão severo? E por que ele continua ecoando com tanta força nos dias de hoje? Esse não é apenas um alerta para escribas antigos ou líderes religiosos do passado. É um aviso vivo, atual e profundamente espiritual, direcionado a todos que lidam com a palavra de Deus. Adicionar algo às Escrituras. Remover partes que confrontam. Distorcer a verdade para agradar pessoas. Tudo isso tem consequências. Hoje, vamos explicar com profundidade o aviso final de Apocalipse 22. Vamos entender o contexto, o significado espiritual, o peso profético dessas palavras e o que acontece quando a verdade é alterada, ignorada ou relativizada. Fique até o final, porque esta mensagem não é apenas informativa. Ela é confrontadora, necessária e urgente. Antes de entendermos a gravidade do aviso de Apocalipse 22, precisamos compreender onde ele está inserido e por que foi colocado exatamente no encerramento das Escrituras. Apocalipse não é apenas mais um livro. Ele é o fechamento do cânon bíblico. É a última revelação registrada, o último testemunho profético inspirado pelo Espírito Santo. João escreve este livro exilado na ilha de Patmos, recebendo visões diretas de Jesus Cristo glorificado. Não são interpretações humanas. São revelações transmitidas com autoridade divina. E é justamente nesse contexto que lemos: eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Essa advertência não surge por acaso. Ela vem após a descrição do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém e da promessa da vida eterna. É como se Deus dissesse: tudo foi revelado. Nada mais precisa ser acrescentado. Nada pode ser retirado. Aqui surge uma pergunta fundamental para você que está assistindo. Por que alguém sentiria a necessidade de alterar a palavra de Deus? Ao longo da história, sempre houve tentativas de adaptar a verdade para torná-la mais confortável, menos confrontadora ou mais conveniente ao pensamento humano. Mas a Bíblia não foi dada para ser moldada à cultura. A cultura é que deve ser confrontada pela verdade. Esse aviso final é uma cerca espiritual. Ele protege a pureza da revelação. Ele preserva a autoridade das Escrituras contra distorções, manipulações e falsas doutrinas. Não é apenas um alerta teológico. É um decreto espiritual. Quando Apocalipse 22 fala sobre acrescentar as palavras da profecia, não se refere apenas a escrever novos versículos ou alterar textos diretamente. O aviso é mais profundo e mais abrangente. Adicionar a palavra é inserir ideias humanas como se fossem divinas. É colocar tradições, revelações pessoais, interpretações forçadas ou doutrinas modernas no mesmo nível da Escritura. Ao longo da história bíblica, esse problema já existia. Jesus confrontou os fariseus exatamente por isso, quando disse: invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O perigo não está apenas em negar a Bíblia, mas em misturá-la com conceitos que não nasceram dela. Quando alguém afirma: Deus me revelou algo que vai além do que está escrito. Ou, hoje precisamos atualizar a Bíblia para os novos tempos. Está, conscientemente ou não, ultrapassando o limite estabelecido por Deus. A revelação bíblica é completa no que diz respeito à salvação, à santidade e ao plano eterno. O que vem depois disso não é complemento, é desvio. Adicionar a palavra também acontece quando textos são usados fora de contexto para sustentar interesses pessoais, poder religioso ou controle espiritual. E aqui está o ponto mais sério. O texto diz que as consequências não são simbólicas. Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Isso revela que mexer na palavra não é um erro intelectual. É uma afronta espiritual. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já ouviu ensinos que soam bíblicos, mas não conseguem ser confirmados pelas Escrituras? Essa pergunta não é para gerar medo, mas discernimento. Se adicionar a palavra é um erro grave, remover dela é igualmente perigoso. Em muitos casos, ainda mais sutil. Remover da palavra não significa apenas apagar versículos.
Significa silenciar partes da verdade que confrontam, corrigem e exigem transformação. É quando se fala de bênçãos, mas não de arrependimento. De amor, mas não de santidade. De graça, mas não de obediência. O Evangelho começa com boas notícias, mas passa pela cruz. E a cruz não é confortável. Ao longo dos séculos, sempre houve tentativas de apresentar um Evangelho reduzido, mais aceitável, menos ofensivo à consciência humana. Mas um Evangelho sem confronto deixa de ser Evangelho. O apóstolo Paulo alertou sobre isso ao dizer que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e buscariam mestres que dissessem apenas o que agrada aos seus ouvidos. Remover da palavra acontece quando textos sobre juízo, inferno, disciplina e temor do Senhor são evitados ou reinterpretados para perder seu peso. Mas observe o que o aviso diz. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Isso revela algo sério. Não se trata apenas de conhecimento bíblico, mas de destino eterno. A palavra de Deus não pode ser fragmentada. Ela é uma unidade viva. Quando escolhemos apenas as partes que gostamos, deixamos de ouvir Deus por completo. Aqui vai uma pergunta direta para você refletir. Você prefere um evangelho que conforta ou um evangelho que transforma? O aviso de Apocalipse 22 é tão severo porque ele toca no fundamento da fé, a autoridade de Deus sobre a verdade. A Bíblia não é apenas um livro sagrado. Ela é a revelação do caráter, da vontade e do plano eterno de Deus para a humanidade. Alterar essa revelação é, na prática, questionar a própria autoridade do Criador. Desde o Éden, o ataque do inimigo sempre foi o mesmo. Foi isso mesmo que Deus disse. A serpente não negou Deus. Ela distorceu suas palavras. E essa estratégia continua até hoje. Quando a palavra perde sua autoridade, cada pessoa passa a definir sua própria verdade. E onde não há verdade absoluta, reina a confusão espiritual. Deus leva esse aviso a sério porque a sua palavra é viva, eficaz e imutável. Ela não depende da aceitação humana para ser verdadeira. Jesus afirmou: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão." Isso significa que culturas mudam, sistemas religiosos caem, ideologias surgem e desaparecem, mas a palavra permanece. O aviso final de Apocalipse 22 não é uma ameaça vazia. É um selo de proteção espiritual. Ele declara que a revelação está completa, segura e selada pela autoridade divina. Quem respeita a palavra permanece na verdade. Quem a altera, caminha em terreno perigoso. Agora pense com atenção. Você tem tratado a Bíblia como autoridade suprema ou apenas como uma fonte de inspiração seletiva? O aviso final de Apocalipse 22 não foi escrito apenas para teólogos, líderes ou estudiosos da Bíblia. Ele foi direcionado a todo aquele que ouve as palavras desta profecia. Isso inclui você. Inclui a igreja de hoje. Viver à luz desse aviso significa tratar a palavra de Deus com reverência, temor e fidelidade. Significa lê-la por completo, não apenas os textos que confirmam nossas opiniões ou confortam nossas escolhas. Ser fiel à palavra não é ser radical no sentido humano. É ser obediente no sentido espiritual. Isso envolve buscar entendimento no contexto correto, conferir tudo à luz das Escrituras, rejeitar ensinos que não podem ser confirmados pela Bíblia, permanecer firmes mesmo quando a verdade não é popular. A fidelidade à palavra não garante aplausos, mas garante permanência. Apocalipse termina com uma promessa e um convite. Eis que venho sem demora. O aviso não é para gerar medo, mas preparação. Não é para condenar, mas para alinhar. A pergunta final que fica é esta: quando Cristo voltar, ele encontrará uma igreja fiel à sua palavra? Se você deseja permanecer firme na verdade até o fim, escreva nos comentários. Eu escolho a palavra. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal Espírito e Verdade para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos, claros e fundamentados na palavra de Deus. Ative o sino para não perder os próximos estudos. Agradecemos profundamente por você ter permanecido conosco até o final deste vídeo. Sua presença aqui demonstra sede pela verdade e respeito pela palavra de Deus. Que esta mensagem continue ecoando em seu coração, trazendo discernimento, fortalecimento espiritual e fidelidade às Escrituras. Nosso propósito no canal Espírito e Verdade é compartilhar conteúdos que edifiquem, instruam e conduzam sempre à verdade bíblica, sem acréscimos nem omissões. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em toda a verdade. Até o próximo vídeo.